Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui ó, a pergunta da Vera. Ó. Quem tem Tesouro Pré 23 com taxa aí de 5%, vale a pena resgatá-lo mesmo com prejuízo, já que todos os títulos estão rendendo o dobro, no mínimo, agora? A maioria do pessoal não concorda com o resgate. O Matheus aqui resgatou com taxa a 7, então o prejuízo foi bem menor. Estou na mesma situação e cravei que não vou sair. Está muito próximo do vencimento para sair com prejuízo. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, olha só. Eu quero mostrar aqui uma coisa e quero também falar uma opinião aqui, certo? Olha só. Se a gente for ver assim, ó, pré-fixado 23, isso aqui são as taxas de resgate, tá? Ele está pagando aí, então, R$10,96 no resgate. Então, ele está rendendo menos 0,12. Ele está rendendo 10,84. E tem a vencer aí, a correr 1 ano e 2 meses, aproximadamente. Selic hoje 6,25. Se o Banco Central aumentar para 7,25, prometer que aumenta para 8 e ano que vem vai chegar em 11 e tal, será que nesse período aí de 1 ano e 2 meses ele consegue chegar nesses 10,8 que hoje o pré-rende? Porque o detalhe é o seguinte, pessoal, mesmo com prejuízo de marcação a mercado, não quer dizer que o seu papel parou de render. O que aconteceu no passado não dá para mudar. Mas o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar daqui para frente. Então, esses 883 vão virar 1.000 lá no dia 1º de janeiro de 23, certo? Então, assim, por mais duro que seja, eu teria que ter um investimento que com certeza me desse mais do que esses 10,84, porque isso aqui é a taxa de resgate, certo? Aí você pode argumentar o seguinte, não, então é fácil, vai para um pré-fixado de mais prazo. Mas e se as taxas continuarem a subir, pessoal? Esse é o problema, certo? Então é o seguinte, então você pode dizer, vai para o IPCA 26. Aí é que eu acho o seguinte, pessoal. Eu acho que não é uma questão de fazer conta ou não, tá? Eu penso que se a gente for sair antecipado de um pré-fixado, que a gente tenha plena consciência de que o pré-fixado não é um tipo de investimento bom para o nosso perfil. É isso que a gente tem que entender muito claramente e muito sinceramente que eu falo para vocês. Então, sair do pré-fixado com prejuízo, coloque então no IPCA 26 e não invista mais em pré-fixado. Esse é o único caso que eu acho que dá para fazer o resgate antecipado com consciência e sem drama, e sem entrar em notícia, em isso, aquilo e não sei o que, certo? Sem usar dados do passado para justificar movimentos no futuro, porque tudo no futuro é incerto. Então, por quê? Porque aí esse eventual prejuízo de marcação ao mercado nos serviu de aprendizado, E aí, se isso me serve como aprendizado, significa que eu nunca mais vou ter prejuízo com esse tipo de investimento. Qual tipo de investimento? Título público pré-fixado, certo? Por quê? Porque eu não consigo acompanhar até o fim, certo? Se você fala... Porque a grande regra é, pessoal, título público não se resgata antes do prazo. Essa é a grande regra, tá? Essa é a grande regra, tá? Mas o pré-fixado, como a gente tem essa questão da inflação, 23 está muito perto, a gente também não vai ter uma queda da inflação muito forte até lá, é muito pouco tempo. Talvez esteja justificado matematicamente vender o papel, certo? Mas não vai colocar no mesmo tipo de ativo, porque aí você vai continuar com o mesmo sofrimento, com o mesmo erro, e se a taxa continuar subindo por qualquer motivo que seja, o prejuízo vai vir de novo, e vai vir mais alto e com mais dor, certo? Então, não vale a pena, tá?
quem for falar aqui no canal em resgatar Tesouro IPCA, porque está com prejuízo, a gente vai banir do canal. Certo? Eu tô brincando, tá, pessoal? Mas é o seguinte, Tesouro prefixado, então tá, resgata com prejuízo. Mas IPCA, não, nunca, nunca. Por quê? Porque no IPCA tu tem o teu valor nominal atualizado e no prefixado ele está congelado em R$1.000, certo? Vamos ver mais perguntas. A Jéssica coloca uma situação aqui, ó. Ela diz que está perdendo muito na marcação a mercado e está desempregada e não pode resgatar. O que fazer? Bom, quando que se perde muito na marcação ao mercado, pessoal? Quando se compra os títulos mais longos. Né? Então, se comprou só IPCA longo, lá de 35 para frente, realmente essa situação pode estar acontecendo, certo? Mas, bom, então não tinha reserva de emergência ou, de repente, fez uma reserva de emergência dinâmica no IPCA 26 e perdeu o emprego. O que tem que fazer? Tem que fazer uma continha. Quanto que você está... Agora, se não investiu no IPCA 26, aí fica complicado, né? Mas a conta seria a seguinte. Quanto que eu estou perdendo se eu fizer o resgate antecipado para me sustentar até conseguir um novo emprego? Vou perder X%. Quanto que eu pagaria no empréstimo pessoal? Com certeza, o prejuízo de marcação a mercado vai ser muito menor do que sair sair a mercado, né, para conseguir um empréstimo com as taxas de juros do jeito que estão. Então, ainda assim, é melhor realizar algum prejuízo de marcação a mercado e quando você retomar o emprego, volte a fazer aportes, mas vá nos IPCAs curtos, tá? E se você continuar investindo, também acrescente os tesouros IPCAs com juros. Por quê? Porque os juros vão poder te ajudar em momentos como esse. Por exemplo, o 55 agora, dia 15 de novembro próximo, vai pagar juro, certo? E aí pode ser uma mão na roda de quem está numa situação difícil, certo? Então, pessoal, a gente tem que ser muito prudente nessa hora, certo? Não dá para investir tudo em IPCA longo. Se investiu em IPCA mais curto, como o 26, esse perdendo muito na marcação a mercado já não é mais tão verdadeiro, certo? Porque por pior que tenha investido no IPCA 26, o preço não tem como ter sido muito mais do que 2.900 e alguma coisa reais, certo? Porque em raros momentos ele superou essa marca, certo? Então, quer dizer, se a pessoa conseguiu ter todo o azar de investir tudo ali, aí não seguiu o que a gente fala no canal, do aporte fracionado, de diversificar a carteira, essas coisas todas. Então, assim, tudo isso é aprendizado, certo? Espero que você esteja fazendo aí um bom aprendizado, mas qual é a continha a fazer? Às vezes tem que sair no prejuízo, porque perdeu o emprego. E aí calcula quanto que seria esse prejuízo versus quanto que seria ter que pagar por um empréstimo. E com certeza pagar por um empréstimo vai ser muito pior. E olha só, pessoal, que legal a pergunta do Rodrigo Junks. Descobri seu canal essa semana. Fazer os aportes mensais dilui o risco de topos e fundos, certo? E qual a estratégia quando chegar o dia do vencimento desses títulos? Você receberá uma bolada, precisará reaplicar esse dinheiro rapidamente e não se sabe se estará no momento de topo ou de fundo, fora que terá parte do patrimônio mordido pelo imposto de renda. Usar o IPCA para a aposentadoria me parece complicado fazer esse planejamento. Quanto dinheiro vou precisar fazer em cada etapa da vida? Então é o seguinte, por isso o Tesouro IPCA com juros mais longo possível, certo? Porque você vai adiar o máximo possível esse momento. Mas, por exemplo, assim, IPCA 26 e IPCA 30, tá? O que dá para sugerir? E vamos dizer que você tenha uma carteira assim, bem diversificada com IPCA 26, 30, 35 e 40, tá? Então, olha só, você tem aí uma escadinha de tesouros IPCAs de
praticamente 5 em 5 anos, né? Então o que dá para fazer? Quando vencer e aí se você tem distribuído de forma mais ou menos equilibrada o total da sua carteira em cada um desses 4 títulos, né, fazendo essa escadinha do IPCA, você não vai ter problema. Por quê? Porque quando vencer o IPCA 26, você pode fazer o seguinte, você pode distribuir de maneira igual nos 3 prazos restantes, ou nos 4 prazos, porque provavelmente o Tesouro vai ter lançado um outro mais adiante do 40, talvez volte. Bom, tem o 45 principal, né? Pode ser que ele possa entrar na jogada nessa hora. Pode ser que volte os 50 com juros, pode ser que volte o 45 com juros. Ou outra possibilidade é o seguinte, porque se você dividir entre os papéis restantes, de repente mais um de prazo um pouquinho mais longo, você automaticamente vai estar diversificando esse investimento pelos prazos. Então minimiza, você não vai concentrar numa taxa ruim se chegar lá no futuro, essa taxa tiver a 2%, por exemplo, né? Então a gente minimiza isso dividindo. A outra abordagem é a seguinte, repõe a reserva de oportunidade. Repõe a reserva de oportunidade. Então, quando você já vai namorando o mercado, né? Você tá aqui em 2021, você vai investindo tranquilo e tal, vai fazendo a sua reserva de oportunidade e tal, essa coisa toda. Chega lá por 25, 26, o IPCA 26 vence em 15 de agosto, né? Então, lá por 26, começou o ano de 2026, já aloca ali a tua reserva de oportunidade, já faz um plano para ir alocando ela inteira até o dia 15 de agosto, porque no dia 15 de agosto vai vir o dinheiro do IPCA 26, e se as taxas não tiverem suficientemente boas, você repõe a reserva de oportunidade para reinvestimentos e fica aguardando ali, certo? E o resto da estratégia continua, certo? Isso é outra abordagem. E uma terceira abordagem é realizar ali, se não for para investimento, realizar algum consumo, certo? De repente a pessoa programou para essa data aí comprar um carro, dar de entrada no imóvel, reformar a casa, enfim, tantas coisas, né? Fazer uma viagem, um cruzeiro, enfim, tá? E aí pode ser uma outra alternativa, certo? Mas para quem está investindo, basicamente isso. Pode diluir esse dinheiro nos prazos seguintes ou pode refazer uma reserva de oportunidade, certo? E essa questão aqui dessa parte do patrimônio mordido pelo imposto de renda, tá? Isso aí é o seguinte, quando a gente tem o juro composto acumulado dos 2 fatores, ou seja, a taxa pré mais a inflação, certo? Esse crescimento ao longo do tempo se torna exponencial, certo? Então, mesmo tirando essa parte aí do imposto de renda, você acaba, até o momento, não houve nenhum Tesouro IPCA longo, certo? Que tenha acontecido dele acabar pagando menos do que a inflação. Isso ainda não aconteceu no plano real. Então, pessoal, vamos tentar tirar um pouco dessas coisas que repetem na internet para te fazer acreditar nisso, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.